Oi, gente. Muito prazer. Eu sou Ederson, sou professor de filosofia, atuo aqui em Osasco, na rede estadual pública de educação. E com imenso prazer quero compartilhar um pequeno relato de experiência com o título O Brincar como Remédio para a Intolerância Política. Mas afinal, o que a filosofia, a física e a linguística aplicada têm a dizer? Ao lado do professor Jackson e dos estudantes do primeiro ano, Bianca, do Caio, do José Mateus, do Murilo e Yasmin, desejamos então trazer, uma proposta aí de escuta e também de intervenção sobre um contexto que a gente tem vivido, que é essa questão, de lidar com as diferentes opiniões, e propostas aí de posições aí partidárias. Bom, do que decorre então esse relato de experiência? Ele segue esse roteiro aqui e ele está muito alinhado aí à nossa linha aqui de pesquisa, pautado em Spinoza, em Vygotsky, essa dimensão dos afetos, em sala de aula, onde a gente sente o quanto, no contexto do ensino médio, também os adolescentes têm um grande interesse em compartilhar suas diferentes opiniões e também trazer mobilidade de mudanças. Essas mudanças, o qual que se relata também esse noticiário aqui, que é essa questão às vezes da rigidez, essa questão às vezes da gente se apegar muito à crença, da gente também se colocar nessa questão da exclusão, onde as adversidades parecem ser vistas como condições necessárias de extermínio, no senso comum. E justamente a nossa linha aqui de pesquisa, sem dúvida, do FORMEP, do LAEL, aprendendo com vocês, a gente vê essa necessidade então de mobilizar ações ao lado dos estudantes, dos professores, com essa questão aí das necessidades da vida. E essa coisa do conviver, sem dúvida, é uma delas. Então essa pesquisa aqui retrata um pouco do que a gente vive também em sala de aula. Justamente, às vezes, por esse contexto aí dos últimos anos que a gente tem vivido no nosso Brasil e no mundo, e essa necessidade de reafirmar a educação a favor da vida, a favor aí das mudanças necessárias dentro do panorama aí político, tá bom? E por isso, então, nós conceituamos então como que os adolescentes, os professores lidam com opiniões diferentes e como também a gente pode aprender com o nosso povo o jeito de lidar com essas situações aí problemáticas. E por isso então nós decorremos aí. Também havia um paralelo, juntando aí ao lado a filosofia numa proposta de debate, investigação, também juntando aqui com a física, onde o professor Jackson do ensino médio nos trouxe aí essa questão, de como que a gente lida com os fatos que são à luz da pandemia, visíveis, assim para nós, ou seja, essas mudanças que tem ocasionado, e essas sutilezas. Então, trazendo um pouquinho essa perspectiva aí da ótica da física, que é muito interessante aos meus olhos também dos adolescentes. E aí esses dois momentos, nós colocamos a pandemia, como esse fator realmente desse crescimento insuportável, onde a gente ficou muito tempo aí nas redes sociais, então isso também favoreceu muito, às vezes, esse crescimento de bolhas. E também essa questão do lançamento do telescópio, aí, o James Webb, que está aqui à nossa esquerda. Essa imagem está invertida e é proposital, justamente para mostrar essa necessidade de ampliar as visões. E a gente sabe que todos os saberes aí, eles são de suma importância para nós, E esses saberes constituídos aí nessas relações, então da família, da escola, do trabalho, e a gente aceitar essa perspectiva, das metamorfoses aí, vendo também que há coisas que a gente não pode retroceder, então a gente se apegar a crenças, a intolerância, isso não é mais possível nesse nosso tempo, E sem dúvida, essa questão tanto dessa perspectiva da física, do campo visível, desse dado descritivo, como também dessa sutileza, do invisível, do vírus, a pandemia, vem nos trazendo muito isso, como às vezes as populações ficam reféns desses dados aí. E por isso, então, a linguística aplicada é de suma importância, para a gente se afirmar nesse processo, de escuta, de argumentação e da gente aceitar essas possibilidades de mudança, que se fazem aos poucos. E, sem dúvida, as comunidades aí que a gente faz parte, elas são de suma importância, para que a gente não se apegue a essa questão do extermínio, das bolhas, mas que a gente pense em outras
óticas aí de afetar esse afetado, né? E de mobilizar novas ações. E como isso é possível, né? Então, essa questão da brincadeira do olhar, né? Para algumas situações da pandemia, essa questão também desse avanço da ciência, né? À luz aí do telescópio James Webb, né? Pequeno recorte, nos faz aí ver o quanto as nossas visões, nossas percepções, às vezes são distorcidas, né? Pelas informações que nós temos. E a linguística aplicada, sem dúvida, nos mobilizar nesse sentido, né? A gente como estudante, como professor, né? Como agente social aí, essa mobilidade. E a nossa referência aqui, né? Do material teórico, né? À luz aí do que a gente tem encaminhado, né? Nesse contexto do ensino médio, de fato, né? A gente vê novamente isso, né? A gente se colocar em condições aí de experiência que a gente possa se contradizer, que a gente possa, né? Se mobilizar, mas manifestar realmente, né, o que nos atravessa, o que nos ocorre, né, e aos pouquinhos a gente alterar realidades. E uma ação para isso, então, a gente fez, né, esse diálogo aí da filosofia, da física e da linguística aplicada, né, mobilizando aí também uma questão sobre uma proposta de debate pela brincadeira, através, né, de propor aí soluções aos conflitos atuais, através aí da questão que a gente fala também dos santinhos políticos, tá bom? E aí, né, a gente pôde recorrer aí a algumas experiências de estudantes que ficaram mais à vontade de se posicionar, outros também, né, como essa coisa de se apegar firme ao que já segue, né? Mas na escola a gente vê, né, essa abertura mesmo do adolescente, né, a querer participar mais de dilemas políticos, né, de falar, de confrontar, mas a gente às vezes vê que temos essa dificuldade do tempo, essa coisa também do engajamento, essa questão também, né, desses retrocessos aí, né, de colocar os horizontes aí dos espaços como neutros, né, e a gente como profissional aí da educação é de suma importância, né, a gente mobilizar, né, essas mudanças, né, de confronto, essa questão de ver os desafios, de a gente se fazer mais humano, né, pelas necessidades aí da vida. Bom, e aí, sem dúvida, né, a gente vê que pelos materiais, né, pela essa constante participação que a gente tem aí online, né, de acompanhar os canais aqui do Lael, do Formep, né, e outros aí também da educação, né, com a ciência, nos ajudar esse processo, né, de que realmente pelas mídias digitais, pelo dia a dia, pelo bairro, pela essa retomada também do espaço público, né, do qual o voto é uma dimensão, mas existem outras que estão no dia a dia, né, da gente se engajar, da gente colocar realmente essa necessidade de um país que ele possa ser afirmado por todos, né, nas suas diferenças e particularidades, né, e a gente não retrocedendo a coisas que a gente sabe que não é a favor da nossa democracia, a favor aí, né, dos direitos sociais. Tudo bem? Por isso, então, nós deixamos aqui, né, esse desejo para que a gente possa, ao longo aí da nossa caminhada, favorecer, sim, né, novos trajetos aí de experiências e, com certeza, a mobilidade do brincar de suma importância para que a gente se veja em outras condições, né, e a gente também possa criar materiais, né, junto com os nossos estudantes, com os nossos professores, né, para que a gente atue nas comunidades locais com mais, né, pertencimento e mais também alinhado às necessidades. Ok? Deixamos aqui um pouco da nossa referência, tá? E uma pequena aí lembrancinha, né, dos estudantes aí. Agradecer a Joyce, que fez aí também esse santinho, né? E realmente é isso, né? Acho que quando a gente se coloca ao lado aí, né, dos estudantes, aprender com eles, a gente vai vendo outras possibilidades, né, de lidar aí com os problemas da indiferença e intolerância. E uma deles, sem dúvida, né, a política também inserida, o esporte. Mas a gente deseja isso, né, que também as torcidas elas possam voltar aos estádios, né, elas possam ter as suas diferenças e os problemas que existem, a gente possa combater, não apenas pelo um modo aí que está colocado, né, de afastamento, mas com atitudes aí coerentes, atitudes inteligentes. E sem dúvida, essa garotada que a gente acolhe e escuta, elas trazem realmente aí muita ação aí criativa, né, que a gente deve cobrar muito aí dos vários setores sociais. Tá bom? Deixamos aqui um pouquinho então desse nosso relato de experiência
e vamos continuar junto aí, criando parcerias, né? Engajando aí nas atividades significativas ao nosso tempo. Obrigado e bom encontro a todos.